Olá, mais uma vez seja muito bem-vindo no canal Equipando Igrejas. Eu sou Bruno, pastor e plantador de igrejas aqui em Santa Catarina e trago aqui nesse canal material e conteúdo de qualidade a respeito do cotidiano, da rotina de nós, pastores e líderes de igrejas locais. Se você é novo nesse canal, seja muito bem-vindo e se ainda não o fez, eu te convido a se inscrever nesse canal, a curtir esse vídeo e a compartilhar esse material com seus líderes, com outros pastores amigos, enfim, para que de alguma forma possamos juntos contribuir para a expansão do reino de Deus no Brasil e até os confins da terra. Pois bem, a gente tem falado sobre uma série de vídeos a respeito da importância de levantarmos líderes na igreja local. No vídeo passado, falei da importância de identificarmos os potenciais líderes. Agora, hoje, vamos falar sobre cuidar dos nossos líderes. Você que é pastor sabe, tanto quanto eu, as inúmeras demandas que temos na igreja local. E muitas vezes nós atuamos como que bombeiros, né? Apagando incêndios, tamanhas as necessidades que temos junto ao nosso povo. E porque muitas vezes focamos nas inúmeras demandas, nós acabamos deixando um pouco de lado os nossos líderes. Porque as necessidades com o povo são tão grandes, numericamente falando, ou mesmo em termos de altas exigências e demandas, é que deixamos os nossos líderes de lado. E se você se lembra muito bem da história de Jesus, em que pôde gastar aproximadamente 70% do seu tempo com os 12, eu diria que esse é o modelo que nós também devemos colocar em prática em nossas comunidades locais. Investir tempo em poucos para que estes cuidem de outros, que cuidam de outros e assim por diante. Então, hoje, dentro dessa perspectiva de desenvolvermos líderes, vamos falar sobre esse ponto tão importante, que é cuidar dos líderes. Mas o que significa cuidar dos nossos líderes? O primeiro ponto é investir tempo. É a ideia de darmos o nosso bem mais precioso aos nossos líderes. E cuidar, portanto, implica em investir esse tempo, implica em dar atenção. Então, não é meramente uma mensagem pelo celular de vez em quando, um abraço, um cumprimento no final do culto. É sobre investir tempo mesmo na vida daquela pessoa. Muitas vezes nós delegamos funções para os líderes, mas não delegamos como deveríamos. Nós, como quem diz, a gente delarga, né? Ao invés de delegar e acompanhar aquele líder naquela função, nós abrimos mão e deixamos com que ele faça tudo. Mas o fato é que precisamos ter um contato próximo com os nossos líderes e deveríamos fazer isso como prioridade do nosso ministério. Então, eu diria que é de altíssima prioridade o tempo investido nos líderes. Afinal de contas, o tempo é o nosso bem mais valioso que podemos dar e os líderes são as pessoas que fazem a roda girar, por assim dizer. Então, precisamos urgentemente investir tempo neles. Portanto, dispensar tempo com os líderes, na verdade, é um grande investimento no reino de Deus que nós podemos dar, é um grande investimento, portanto, na Igreja de Jesus. Agora, investir tempo na vida do outro é discipulado. É sobre caminhar junto, é sobre ter encontros periódicos, é sobre estabelecer uma rotina de conversas. E essas conversas, elas não podem simplesmente girar em torno de questões superficiais. As conversas que temos com os nossos liderados, elas não podem girar em torno das Olimpíadas, em torno de quem ganhou o Campeonato Brasileiro de Futebol, ou coisa do gênero, ainda que vamos falar sobre essas coisas. Mas precisam ser conversas intencionais, conversas que têm, às vezes, até um cronograma, um plano, para pessoas que são mais sistemáticas como eu e que gosto de sistematizar até mesmo as conversas. Eu vou apresentar aqui para você um pequeno plano de uma conversa. Claro, você não precisa seguir nessa ordem, com esses detalhes, você pode adaptar conforme a sua necessidade, mas eu diria que é necessário, ao menos, contemplar esses assuntos. Então, qual é o conteúdo das conversas que eu procuro ter com os meus liderados? Primeiro ponto é vida devocional. Eu diria que a grande prioridade máxima de todos nós é vida com Deus. Então, dentro da vida devocional, eu pergunto como é que é a sua rotina devocional? Eu não pergunto se a sua vida devocional está ok. Ele pode dizer sim, mas a ideia é que a gente consiga explorar esse assunto. Então, a minha pergunta é como você faz a sua rotina devocional? Como ela está? O que você faz nas manhãs, ao longo do dia e assim por diante?
Ainda no tópico vida devocional, eu pergunto qual é o seu desafio atual nesse sentido? Pergunto também o que você vai fazer para tentar compensar ou corrigir esse problema, ou esse desafio, ou essa dificuldade. E por fim, ainda no tópico vida devocional, eu pergunto o que eu posso fazer para ajudar. Então, esse é o grande primeiro tópico, né, vida devocional, e o segundo deles é casamento. E uso então a mesma ideia do anterior. Se pergunto sobre como está o seu casamento, eu pergunto como você tem, marido, se desenvolvido como dentro das suas atribuições como marido. Você tem cumprido o seu papel de líder? Você tem cumprido o seu papel de provedor espiritual, de provedor material, de aquele que protege a sua esposa, que cuida dos aspectos emocionais dela e assim por diante? E aí ele pergunta também, você tem algum desafio no seu casamento? O que você vai fazer frente a esse desafio? E por fim, o que eu posso lhe ajudar? Terceiro tópico das nossas conversas, quando o caso, é a questão de filhos. E faço as mesmas rotinas de pergunta. Como você tem se desenvolvido na criação dos seus filhos? Quais são os desafios? O que você vai fazer para melhorar? E como eu posso lhe ajudar? Quarto tópico, vida na igreja. Então, aí nesse ponto também passamos por essas perguntas, mas entramos também em algumas questões estratégicas. Ele é um líder de um ministério. Como é que está esse ministério? Como é que estão os voluntários? Como é que está a questão do planejamento para os próximos meses? Também, quais são os problemas? O que você vai fazer? De que forma eu posso ajudar? E assim por diante. E por fim, como está a vida dele no trabalho? E muitas vezes, eu diria que provavelmente a maioria deles, né, não estão trabalhando em nossas igrejas. Então, nós perguntamos como é que está o seu trabalho, como é que está a sua vida financeira e também percorremos aí as perguntas no sentido de como está, se há algum desafio, o que ele vai fazer e o que eu posso fazer para ajudá-lo. Então, esse é o primeiro ponto que expressa o nosso cuidado para com os nossos líderes, investir tempo. Tempo de conversas intencionais que contemplem todas essas áreas. O segundo aspecto, no que diz respeito ao cuidado aos nossos líderes, é sobre criar uma rede de apoio. A ideia de uns cuidando uns dos outros. Porque a verdade é que nós não conseguimos cuidar de todos. Você é pastor de uma igreja com 80 membros ou mais, já é difícil cuidar de forma próxima de 80 pessoas, de 100 pessoas. Quanto mais de 150, 200 e assim por diante. Então nós precisamos criar uma rede de apoio, criar uma sistematização em que mais pessoas se envolvam no cuidado umas das outras. E lembra, como eu disse anteriormente, a ideia de Cristo. Jesus investiu não muito tempo junto às multidões. Ele investiu boa parte do seu tempo com os apóstolos. E esses, com o passar do tempo, foram cuidando de outros que cuidavam de outros e assim por diante. Existe um princípio muito conhecido nas organizações que é chamado de princípio 80-20. A ideia por trás disso é que normalmente nas organizações, e muitas vezes na igreja inclusive, 20% das pessoas fazem 80% do trabalho. Pois bem, se temos 20 pessoas dentro do nosso povo fazendo 80% do nosso trabalho, significa que aquele 20% das nossas pessoas é um grupo que precisa de muito cuidado, que precisa de muita atenção, que precisa ser cuidado. Portanto, dentro ainda desse princípio 80-20, a sugestão que eu lhe dou é que então você invista 80% do seu tempo no cuidado desses 20% de pessoas e 20% do seu tempo no cuidado junto às multidões. É mais ou menos o que Jesus fazia. A gente não sabe exatamente em termos percentuais, alguns falam em 70 e poucos por cento do tempo de Jesus, conforme descrito na Bíblia, ele foi dedicado aos 12, mas enfim, é em torno desse percentual. Você investir 80% do seu tempo nesses 20% de pessoas que fazem 80% do trabalho na comunidade. E os seus 20% restante do seu tempo, no que diz respeito ao tempo de cuidado com as pessoas, você sim gasta ou investe junto às multidões. Mas para que isso seja eficiente, você precisa revisitar talvez o seu organograma da sua organização, que me mostra, ou que nos mostra, quem lidera quem. Muitas igrejas têm um organograma parecido com esse. Existe o pastor titular,
E sob o pastor titular existe o líder do ministério A, do ministério B, do ministério C e assim por diante. Ok, muitas igrejas trabalham dessa forma, respeito esses pastores que fazem dessa forma e muitos fazem bons trabalhos assim, mas num primeiro momento eu sugeriria uma liderança plural, porque entendo que, biblicamente falando, é um pouco mais parecido com as igrejas lá conforme descrito no Novo Testamento. E a gente sempre vê cartas sendo endereçadas aos presbíteros de determinada região. Mas enfim, isso diz respeito ao seu modelo de igreja. Rapidamente aqui trago uma sugestão, que é um modelo de presbitério, em que um grupo de homens, um grupo de presbíteros supervisiona toda a igreja e sob este grupo de presbíteros há o pastor titular. E o pastor titular ele teria a função de liderar os líderes dos ministérios. Então, esse modelo, eu entendo que ele é mais saudável, ele tende a proteger o pastor, ele tende a dividir as atribuições, as responsabilidades, as tomadas de decisão, então fica mais leve, o fardo fica bem mais leve de ser carregado. Agora, o pastor, ele ainda supervisiona os líderes dos ministérios. Só que aqui tem um outro porém. A igreja, conforme vai crescendo, o número de ministérios vai aumentando. Talvez a sua igreja tenha 15, 20, 25, 30 ministérios. Aí estamos falando de um pastor supervisionando 20, 25, 30 líderes, fora o restante, o que torna também difícil de ser administrado. Os líderes não terão a atenção que o pastor poderia e deveria dar. Então a minha sugestão de organograma é a que você vê na tela. Um grupo de presbíteros com um pastor titular e então esse pastor titular ele supervisiona diretores. Talvez 4, 5 ou 6 ou 7 diretores. E cada diretor supervisiona um grupo de líderes. Por exemplo, um diretor de culto. Esse diretor de culto vai supervisionar todos os líderes que têm os seus ministérios relacionados ao culto. O diretor B pode ser o diretor de formação espiritual. Aquele diretor que se preocupa com ministérios como, por exemplo, a escola bíblica, pequenos grupos e assim por diante. O diretor C pode ser o diretor de novas gerações, aquele que cuida dos líderes do ministério infantil, do teens, dos jovens e assim por diante. O o diretor D pode ser o diretor financeiro administrativo. O diretor E pode ser o diretor de missão. O diretor F pode ser o diretor de marketing, enfim, e aí cada um vai adaptar conforme a sua realidade. Mas o princípio por trás disso é que o pastor titular já não lida diretamente com todos os líderes. Ele supervisiona os diretores e cada diretor vai supervisionar os seus líderes sob a sua direção. O que então diminui muito o trabalho do pastor, para que o pastor titular possa cuidar de menos pessoas e então de forma mais eficiente, seguindo a ideia de uns cuidando dos outros. Então é um exemplo de cadeia de cuidado em que mais pessoas cuidam e mais pessoas são cuidadas. E uma outra estratégia que também nos auxilia nesse sentido são os pequenos grupos. Nós podemos levantar um líder de pequenos grupos e todos os facilitadores, pelo menos nós assim chamamos, os facilitadores de pequenos grupos são liderados por um líder desse grande ministério. E, por sua vez, é liderado pelo diretor de formação espiritual. E, por sua vez, é liderado pelo pastor titular, que, por sua vez, é liderado pelo corpo de presbíteros. Percebe? Numa cadeia de cuidado em que há uma hierarquia em alguma medida sim, mas, sobretudo, num aspecto de cuidado. Uns que cuidam de outros e assim sucessivamente. Portanto, um facilitador de pequeno grupo, aquele que lidera o seu pequeno grupo, que vai estar lá talvez com 7, 8, 10, 15 pessoas, ele vai pastorear aquele grupo. Portanto, aquele grupo de 10, 15 pessoas já está sendo pastoreado e não necessariamente as demandas cairão sobre o pastor titular. Você se lembra de Moisés e Jetro. Moisés, ao sair do Egito, com inúmeras demandas junto ao povo, Jetro diz, olha Moisés, desse jeito você vai se sobrecarregar. E o povo não vai aguentar ficar esperando para que você dê atenção às suas demandas, porque é muita gente. Então Jetro, o seu sogro, dá a ideia de Moisés levantar líderes. Líderes de 1000, líderes de 100. Então, percebe, é essa mesma ideia. Líderes que cuidam de líderes, que cuidam de líderes, dessa forma todos são cuidados. E os pequenos grupos são uma boa ferramenta nesse sentido.
O terceiro aspecto que fala sobre cuidar de líderes é sobre criar confiança, a cola que prende o seguidor ao líder. A ideia aqui é que quando geramos confiança, ou seja, quando o nosso liderado confia em nós, nós estamos beneficiando não somente a nós, é claro, mas também a ele. O nosso liderado precisa confiar na gente. Eu diria que a confiança é a base de uma liderança efetiva. Por isso, o nosso liderado precisa encontrar alguém em quem ele confie. Alguém em que ele possa confiar, sabendo que esse líder está fazendo o seu papel, no caso nós, e ele pode fazer o papel dele. Imagine um filho que confia no seu pai e olha para o seu pai como um exemplo e ao mesmo tempo ele tem a segurança sabendo de que o pai está trazendo a provisão para dentro de casa. E o filho pode estudar, o filho pode brincar, sabendo que o pai está cuidando de tudo. É mais ou menos essa a mesma dinâmica na igreja. Os nossos liderados confiam na gente, nós somos exemplo para eles e eles então sabem que nós estamos fazendo o nosso trabalho e eles podem fazer o trabalho deles. Agora, isso requer consistência. Isso requer continuidade para que possamos então gerar essa confiança. Agora, me perdoe, quando que então geramos desconfiança? Quando, por exemplo, não cumprimos promessas. Prometemos algo e não cumprimos. Isso já gera um sinal de alerta no nosso liderado a respeito da confiança que ele tem na gente. Ou quando falamos mal de outra pessoa. Quando nós estamos conversando com o nosso liderado, estamos falando mal de um outro líder. O seu liderado vai pensar, poxa, se ele fala mal do outro líder para mim, ele vai falar mal de mim para outro líder. Isso gera desconfiança. Ou quando escondemos informações importantes. E de repente a gente lança essa informação no púlpito ou numa reunião e aquela informação era importantíssima para aquele líder. Ele passa a desconfiar da gente. Ou ainda quando somos falsos. Quando estamos conversando com esse líder e quando estamos só nós, de repente estou falando alguma coisa para ele importante e quando estou na frente de outras pessoas eu não falo daquele jeito ou aquela informação e ele naturalmente vai ver a nossa falsidade e a nossa hipocrisia e isso gera desconfiança. Uma frase interessante diz que uma das realidades da vida é que se você não puder confiar em uma pessoa em todos os sentidos, não poderá de fato confiar nela em nenhum sentido. Pessoas precisam confiar em pessoas de forma integral. Os nossos liderados, então, precisam confiar na gente em todas as áreas da vida. E a nossa responsabilidade é criar essa confiança. E então, quando criamos esse ambiente seguro, eles vão se sentir cuidados, eles vão se sentir confiantes para fazer muito bem o seu trabalho. O quarto tópico, que diz respeito ao cuidado aos líderes, é a transparência, o poder da vulnerabilidade. Porque quando somos transparentes, nós geramos também confiança. E quando eu falo sobre ser transparente, é sobre assumir a responsabilidade sobre os seus erros, é sobre pedir perdão quando é necessário, é sobre não culpar outras pessoas. É sobre assumir os nossos erros mesmo. E quando assim o fazemos de forma pública, às vezes, isso gera respeito e confiança dos nossos liderados para com a gente. É interessante que, talvez intuitivamente, a gente pense que nós precisamos mostrar uma atitude de perfeição. E que aí sim eles confiarão na gente. Mas não, isso é equivocado. As pessoas confiam em nós quando percebem que somos tão falhos quanto elas. Mas a nossa diferença é que nós assumimos o nosso erro. E quando nós erramos e assumimos os nossos liderados se sentem também confiantes, porque sabem que podem arriscar e também errar. E em seus erros, como os meus erros são expostos, eles podem expor também os seus erros, e a gente lida com isso, a gente trata disso e tudo se resolve. Portanto, vulnerabilidade, transparência é fundamental, inclusive para evitar um ambiente de fofoca, que eu não preciso falar, que é altamente destrutivo. O segundo tópico que fala a respeito do cuidado para com os líderes é consistência. Consistência gera confiança. Os nossos líderes, ou melhor, os nossos liderados podem se desenvolver, eles sabem que eles podem crescer, porque sabem que a gente será consistente. Quando somos instáveis, isso gera um ambiente de descredibilidade. Quando somos instáveis, gera um ambiente de desconfiança, porque os nossos liderados não sabem como vamos nos comportar.
Eles não sabem que ideia nova talvez vai surgir no mês que vem. Eles não sabem qual ministério de repente do nada vai deixar de existir por conta da nossa instabilidade. Então, à medida em que assumimos uma postura consistente, essa consistência gera confiança dos nossos liderados para com a nossa liderança. O sexto tópico é sobre acreditar nas pessoas e incentivá-las, o poder do encorajamento. Nossos liderados, eles nos respeitam, eles nos seguem, eles nos têm como exemplo, de alguma forma, nós influenciamos as vidas deles, e por conta de tudo isso, as nossas falas junto deles são falas muito importantes. Eles costumam dar muito ouvido àquilo que a gente tem para falar. Por isso, nós precisamos valorizá-los, nós precisamos incentivá-los, precisamos deixar muito claro que nós acreditamos em seu potencial. E aqui eu quero trazer uma ferramenta que é poderosíssima, uma ferramenta que nós chamamos de Eu Vejo em Você. É quando você tem conversas honestas com o seu liderado e você vê características nele que talvez nem ele veja em si próprio. É quando você identifica os seus dons, quando você identifica os seus talentos e então você o encoraja em coisas que talvez ele não tenha a autoconfiança necessária para continuar a fazer aquilo, e você é uma pessoa que ele admira, que ele segue, que ele tem como exemplo, você validando aquilo que ele nem se autovalida, isso certamente vai trazer encorajamento para que ele se desenvolva e então ele alcance o potencial que Deus tem para que ele alcance. Agora, é necessário intencionalidade. Precisamos ser intencionais nessa ferramenta, em identificarmos pessoas e então encorajarmos, incentivando-as e dizendo, olha, eu vejo em você um potencial líder, eu vejo em você um potencial pastor e assim por diante. Sétima característica, valorize os seus liderados, o poder então de se sentir valorizado. A questão é que todos nós gostamos de nos sentir importantes. Todos nós gostamos de saber que o papel que temos em determinada organização, como por exemplo na igreja, é um papel muito importante. Tem uma historinha que fala a respeito de 2 pedreiros levantando paredes. Então se perguntou para um primeiro pedreiro, o que você está fazendo? E ele diz, olha, eu estou assentando tijolos para levantar uma parede. E perguntou-se para o segundo pedreiro, que estava junto dele, o que você está fazendo? E ele diz, olha, eu estou construindo uma escola. Percebe a diferença? Ambos estavam executando o quê? Assentando tijolos e construindo uma parede. Mas o segundo pedreiro tinha uma percepção maior a respeito do todo. Não era uma mera parede. Era uma parede que faria parte de uma escola, que por sua vez faria parte da história de milhares de crianças no seu desenvolvimento. E essa perspectiva de valorizarmos cada função em nossa comunidade local, ela é determinante. Cada função tem o seu valor. Não importa se a pessoa é o pastor, se a pessoa vai pregar no domingo, se ela vai cantar, se ela vai arrumar as cadeiras, se ela vai cuidar dos carros, se ela vai fazer a limpeza da igreja ou servir o cafezinho. Todas as funções são muito importantes. Só que nós precisamos deixar isso muito claro para os nossos liderados. Às vezes eles pensam que talvez servir cafezinho é uma função sem importância. Mas quando dizemos para eles que aquele cafezinho produz comunhão entre pessoas, em que irmãos podem se conhecer durante o cafezinho no pós-culto, em que visitantes podem se sentir muito bem recebidos e se sentirem amados naquele cafezinho no pós-culto, eles começam a perceber que não se trata de fazer café, se trata de criar um ambiente que valoriza comunhão, que valoriza contato, valoriza recepção, hospitalidade e amor. Percebe que é muito diferente de fazer café percebe que é muito diferente do que simplesmente fazer café, comparado a criar um ambiente que envolve comunhão? Pois é, a atitude é a mesma, mas quando enxergamos o todo, percebemos que o simples fazer café não é um simples fazer café, é uma grande ferramenta para o benefício de toda a comunidade local. Mas para isso, nós precisamos de forma intencional irmos até os líderes e mostrarmos para eles o valor da sua função, o valor das suas atribuições. E o 8º tópico e último, que fala a respeito de como cuidar dos líderes, é sobre criar um clima de esperança, o poder da propulsão. Uma equipe que trabalha junto, cheia de esperança, é uma equipe que avança. Agora, o contrário é verdadeiro.
Uma equipe sem esperança, ela fica estagnada. Ela fica focada nos problemas, ela fica focada numa perspectiva negativa a respeito da realidade e ela empaca. Agora, quando existe esperança, quando estamos focando nos aspectos positivos, naquilo que podemos fazer, naquilo que podemos alcançar, tudo pela fé, ou seja, pelo poder do Espírito Santo, nós sim vamos avançar e a nossa equipe vem junto com a gente. Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro da Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial, disse que a esperança era a maior arma que a Inglaterra tinha naquela guerra, ao, claro, vencerem os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Isso é esperança. A esperança enche o nosso povo de expectativa a respeito de algo e porque tem esperança e expectativa, trabalham. Trabalham com vigor, trabalham com amor, trabalham com ousadia, cheios de fé de que Deus fará o melhor. Então, nossos liderados, se não têm esperança naquela função, ou junto à nossa igreja, ou uma esperança como um todo, é nosso papel oportunizá-los, ou criar esse ambiente de esperança para que todos sejam engajados. Porque quando criamos um clima de esperança, isso gera empenho e esforço no nosso time. Quando geramos esse clima de esperança, isso levanta o moral do time. Quando geramos um clima de esperança, isso revigora os desanimados. E quando geramos esse clima de esperança, nós elevamos a expectativa do nosso povo. E para finalizar, eu quero trazer aqui um exemplo de alguém que trouxe esperança para o povo. E é o exemplo de Moisés, quando conduzia o povo na saída do Egito, na saída da escravidão. Quando, você conhece muito bem a história, né? Quando estavam então diante do Mar Vermelho, o povo começou a reclamar. Olha o que o texto em Êxodo 14 diz. Disseram a Moisés: será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi isso que dissemos a você no Egito? Deixe-nos em paz, para que sirvamos os egípcios, pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Então, o povo tinha saído da escravidão, estava começando a trilhar o caminho no deserto, e eis que surge o Mar Vermelho. Um desafio intransponível a olhos humanos. E eles começam a reclamar: olha, Moisés, não seria melhor ter deixado a gente lá no Egito? A gente seguia lá fazendo tijolo, mas pelo menos a gente tinha onde morar, onde dormir, o que comer. Agora a gente vai morrer aqui no deserto. Para quê? Então o povo estava sem esperança. O povo não via saída, o povo via um mar na frente e atrás vinha ali o exército do faraó. Eles estavam perdidos, eles iam morrer. Não havia esperança, o moral da equipe estava baixo. Eles realmente não conseguiam enxergar uma saída. E então Moisés, inspirado por Deus, ele vem cheio de fé para elevar o moral do time, por assim dizer. Ele diz: Moisés, porém, respondeu ao povo o seguinte: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. Então Moisés traz uma palavra, claro, cheio de fé, de esperança, dizendo que, olha, o Senhor batalhará com a gente. Não é o fim da linha. Fiquem firmes, vamos continuar marchando. E você conhece a história. Moisés levanta o cajado, estende a mão sobre o Mar Vermelho se abre e o povo passa por terra seca. Nós devemos ter essa postura de Moisés, cheios de fé. Devemos sim olhar para as nossas circunstâncias, mas não com olhos fixos nelas, porque por mais que nós, como pastores e líderes, precisamos avaliar as circunstâncias ao nosso redor, o nosso olhar precisa ser fixo em Cristo. E pela fé devemos seguir caminhando. E pela fé devemos seguir inspirando as pessoas que estão ao nosso redor, para não olharem para as circunstâncias, não olharem para as dificuldades e com os olhos fixos em Cristo, seguirem marchando mesmo frente a esses desafios, como um mar vermelho diante deles. Nenhum desafio é tão grande que Deus não possa abrir o mar para que possamos passar. Então, pastor, líder, fique firme e siga cuidando dos líderes. Então, trago aqui um resumo, meramente um lembrete do que falamos nesse vídeo. Cuidar de líderes significa investir tempo na vida deles, significa criar uma rede de apoio, significa criar confiança, significa ser transparente e vulnerável,
Mostrar consistência também significa acreditar e incentivá-los, da mesma forma, valorizá-los e criar um clima de esperança. Pois bem, você que é pastor, eu te agradeço por ter ficado até o fim desse vídeo e eu oro para que Deus te capacite no cuidado junto aos seus líderes. Na semana que vem vamos ter um novo vídeo ainda falando sobre desenvolvimento de líderes, mas antes de chegar ao próximo vídeo, se ainda não o fez, eu te lembro. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha com outro líder, com outro pastor, alguém que possa ser beneficiado com esse material. E no mais, que Deus te abençoe e continue te capacitando nessa obra maravilhosa que é fazer discípulos para Jesus e líderes maduros para o reino de Deus. Até lá.